Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que parece simples, mas que, na verdade, abre um abismo de dúvidas. O que é, afinal, a filosofia? Pensa bem, hoje a gente tem ciências super especializadas para tudo. Psicologia estuda a mente, física estuda o universo, biologia... Cada uma no seu quadrado, né? Exato! Cada uma parece dona do seu pedaço. E aí, nesse cenário, qual é o verdadeiro papel da filosofia? Ela é só, sei lá, um nome antigo para um amontoado de áreas do saber? Ou existe algo que a torna única, talvez até uma ciência acima das outras? O material que a gente tem em mãos hoje é um texto que encara essa questão sem medo. A proposta dele é justamente definir qual é o objeto e o método que fazem a filosofia ser, bem, a filosofia e não outra coisa. Nossa missão aqui é desvendar o que, segundo essa fonte, faz da filosofia a luz de todas as ciências. É uma afirmação bem ousada. É uma afirmação muito forte, e o texto já começa atacando a ideia de que a filosofia é só, tipo, uma coleção de disciplinas, sem uma conexão real entre elas. A tese central é que a verdadeira filosofia está sempre em busca de uma harmonia geral, uma unidade entre três grandes polos: a causa primeira de tudo, que a gente pode chamar de Deus, o ser humano e o mundo físico. O argumento é que sem essa busca por uma visão unificadora, a filosofia se quebra em pedaços, vira um monte de teorias abstratas que, no fim das contas, não servem para muita coisa. Ok, vamos analisar isso. O ponto de partida do texto é uma diferença crucial entre a gente hoje e os antigos. Para eles, filosofia era praticamente um sinônimo de conhecimento. Era o grande tronco de uma árvore, de onde saíam todos os saberes. O grande guarda-chuva de tudo. Isso. Mas o que aconteceu com o tempo, com o avanço científico, é que os galhos dessa árvore começaram a se separar, a criar vida própria. A matemática, a física, a psicologia, cada uma foi lá e, cercou seu próprio campinho. A pergunta que fica no ar e que o autor coloca de forma bem direta é: depois que todo mundo pegou seu pedaço, o que sobrou para a filosofia? A coitada ficou sem terreno. Essa é a questão. E essa pergunta nos joga direto numa armadilha que o texto explora muito bem: a da especialização. O raciocínio é o seguinte: se a filosofia não tiver um objeto próprio, um jeito único de olhar para as coisas, ela deixa de ser uma ciência de verdade. Ela se transforma, como diz o autor, num grupo de ciências que a gente, por convenção, por costume, chama de filosóficas. Mas seria só um rótulo, sem uma identidade real por trás. Mas espera aí, qual o problema disso na prática? Deixa a lógica ser lógica, a moral ser estudada pela ética. Por que essa necessidade de colocar tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado filosofia? O problema, segundo o argumento do texto, é que a gente perde a conexão entre as coisas. Se não existe um critério claro, por que a gente considera a lógica e a ética como filosóficas, mas, sei lá, a geometria ou a biologia não? Sem um princípio unificador, a palavra filosofia se esvazia. Vira uma etiqueta que a gente cola em algumas disciplinas, mas sem saber explicar o porquê. É como ter uma caixa de ferramentas onde algumas são chamadas de ferramentas especiais, mas ninguém sabe dizer o que as tornam especiais. Exato. A gente sente que tem algo especial ali, mas não sabe dizer o quê. E o autor se recusa a aceitar isso. Ele parte do princípio de que a gente tem sim uma intuição de que a filosofia é algo que domina e ilumina as outras ciências, sem ser apenas a soma delas. Não é uma enciclopédia. Não é. É, como ele diz, a luz de todas elas. O grande desafio que o texto se propõe a resolver é mostrar como essa iluminação acontece na prática, de onde vem essa luz. Nossa, então a ideia é que a filosofia é como um zoom out, as outras ciências dão zoom in nos detalhes e a filosofia se afasta para tentar ver a foto inteira e perguntar o que essa foto significa para a gente. Isso muda a perspectiva. É uma ótima analogia. E para explicar como isso funciona, o autor apresenta a ideia central de todo o texto.
Uma mesma coisa pode ser objeto de estudo de várias ciências diferentes. Tudo depende do ponto de vista, da lente que você usa para olhar. E ele usa o exemplo da Terra, que ajuda muito a gente a pousar essa ideia. Ele diz o seguinte: a gente pode olhar para o planeta Terra como um corpo celeste girando no espaço, em relação a outros planetas e estrelas. Se a gente faz isso, estamos fazendo astronomia. Uhum. Mas a gente pode mudar a lente e focar só na superfície. Nos mares, rios, montanhas, na distribuição dos continentes. Aí já estamos fazendo geografia. Certo. E se a gente decidir investigar o que tem por dentro, as camadas de rocha, a história geológica, aí já virou geologia. Exato. É o mesmo objeto, a Terra, mas 3 pontos de vista distintos dão origem a 3 ciências completamente diferentes. O que é fascinante aqui é como o texto pega essa ideia e a transforma num sistema para organizar todo o conhecimento humano. Ele propõe que qualquer coisa que a gente estude pode ser abordada sob 3 aspectos, 3 lentes diferentes. Certo, então vamos ver essas 3 lentes. Qual é a primeira? A primeira é o aspecto empírico. É, basicamente, o estudo das coisas como elas se apresentam para a gente, como fenômenos que a gente pode observar e descrever. Aqui, o texto diz que o espírito humano faz uma abstração de si mesmo, ou seja, ele tenta se colocar de fora e observar os fatos como se não tivesse nada a ver com eles. A postura do cientista de laboratório. Isso. Mas o autor diz que também vale para a história ou para a política, quando ela só descreve os acontecimentos sem analisar o significado mais profundo. Ok, essa é fácil de entender. É o ver para crer. É coletar os dados, os fatos brutos. E a segunda lente? A segunda é o aspecto ideal, ou abstrato. Nesse ponto de vista, a mente não olha mais para os fatos do mundo, mas para noções como espaço, tempo, número, de forma puramente teórica. É algo desconectado da realidade física ou da própria consciência. É o campo das ciências matemáticas. É pensar nas propriedades de um triângulo perfeito que não existe em lugar nenhum no mundo material. Entendi. Então, o aspecto ideal é como o código-fonte de um programa de computador. Não é o aplicativo que a gente vê na tela, que seria o empírico, mas a lógica pura, a estrutura matemática que está por trás dele. Perfeito. E então chegamos à terceira lente, que é o coração da filosofia, o aspecto filosófico. A definição do texto é muito precisa. Este ponto de vista aparece quando a mente humana estuda as coisas em relação a si mesma. Em relação ao sujeito que percebe, pensa e sente? Isso. E, ao mesmo tempo, em relação à causa que as produz. Ok, essa parte é densa. Vamos quebrar isso. Em relação a si mesma. Quer dizer que a pergunta passa a ser o que isso tem a ver comigo, com a minha consciência, como eu experimento isso. Exatamente. Deixa de ser um objeto lá fora e passa a ser um objeto em relação à minha experiência. E a segunda parte, em relação à causa que as produz. É a busca pelo porquê fundamental. Não o porquê imediato, tipo, porque a panela caiu, mas o porquê último. A razão de ser da coisa. A razão de ser. Qual é a essência disso? Qual é a sua natureza mais profunda no grande esquema das coisas? A filosofia, então, é esse movimento duplo. Olhar para dentro, para a consciência, e olhar para o fundamento, para a essência. Essa ideia dos 3 pontos de vista é poderosa, mas ainda parece um pouco teórica. O autor nos ajuda a ver como isso funciona no dia a dia, com conceitos que a gente debate o tempo todo. Sim, e essa é a parte mais esclarecedora do texto. Ele aplica esse modelo a vários campos. E aí a gente realmente pega a ideia. Vamos pegar o conceito de justiça. Boa. Um tema super concreto. Pelo aspecto empírico, estudar a justiça significa analisar as diversas leis e códigos que existem pelo mundo. É um trabalho de comparar o Código Penal brasileiro com o americano, ver como as leis mudaram ao longo da história. Certo, isso seria o trabalho de um historiador do direito ou de um jurista fazendo direito comparado, puramente descritivo. Isso, é um estudo dos fatos legais. E o filosófico? O aspecto filosófico surge quando a gente faz outra pergunta. Ok, existem todas essas leis, mas o que é justiça em si? Existe um ideal de justiça absoluto, universal,
que sirva de régua para julgar se essas leis são boas ou ruins. Essa busca por um princípio fundamental é o que o texto chama de filosofia do direito. Faz todo sentido. Vamos para outro exemplo. O texto fala de beleza. A mesma lógica. O lado empírico seria o trabalho de um historiador da arte, por exemplo. Ele cataloga as diferentes manifestações artísticas. A literatura de um povo, a arquitetura de uma época. As pinturas de uma escola. Exato. É um levantamento do que as pessoas, em diferentes lugares e tempos, consideraram belo. E a filosofia entra em cena para perguntar. O que é o belo em si? Existe uma essência da beleza por trás de todas essas obras? Ou é tudo uma questão de gosto pessoal e convenção cultural? Essa investigação dá origem à estética, a teoria do belo. E com a história. Isso me interessa bastante, porque na escola a gente aprende história de um jeito muito empírico. Uma lista de datas, nomes, batalhas. Exatamente. Isso é história no seu aspecto empírico, uma sucessão de fatos. Mas a filosofia da história, como o texto aponta, muda a lente completamente. Ela olha para a humanidade como uma entidade única, inteligente e livre, e pergunta: essa sucessão de eventos caóticos tem algum sentido? Existe um progresso? A humanidade está caminhando para algum lugar? Pois é, ela busca um propósito no meio do caos aparente dos acontecimentos. Nossa, isso é poderoso. Mostra como a filosofia não está competindo com as outras ciências. Pelo contrário, ela precisa delas. Ela pega o material bruto, que a história, a arte e o direito coletam, e faz um tipo diferente de pergunta. Precisamente, ela parte dos fatos empíricos e das noções ideais para fazer a pergunta fundamental: o que isso tudo significa em relação a nós, como seres pensantes, e em relação à estrutura fundamental da realidade? O texto vai até mais longe. Diz que as próprias ciências físicas se tornam filosóficas quando investigam a natureza da nossa percepção. Como assim? Quando um físico estuda a luz, isso é física. Mas quando ele pergunta o que é a sensação de ver a cor vermelha, como a minha mente transforma ondas eletromagnéticas em uma experiência consciente, ele já está com um pé na filosofia. Certo. O método ficou claro. Mas aí o texto dá um passo adiante, uma virada no argumento, e diz que a psicologia é a base e o ponto de partida de todas as ciências filosóficas. Confesso que isso me pegou de surpresa. Por que a psicologia? Parece uma escolha meio aleatória. À primeira vista pode parecer, mas se a gente seguir a lógica do autor, faz todo sentido. Lembra da definição do aspecto filosófico? É o estudo das coisas em relação ao sujeito que pensa. Ora, qual é a ciência que estuda o sujeito que pensa, a nossa mente, a nossa consciência? A psicologia. É a psicologia. Então ela tem que ser o ponto de partida. Ela fornece o elemento subjetivo, o eu, para a equação filosófica. Então a psicologia é a ferramenta para entender um dos polos da equação, o eu. Mas a filosofia não para aí, certo? Ela quer conectar esse eu com o não eu, com o mundo lá fora. Exatamente. O texto é muito claro nisso. Filosofia não é apenas psicologia. A nossa própria consciência já faz essa distinção o tempo todo. Existe o eu e existe o mundo, o não eu. O subjetivo se opõe ao objetivo. A filosofia é justamente o campo que busca entender a ponte entre esses dois mundos, a relação entre a nossa consciência e a realidade externa. A analogia com a medicina que o texto usa aqui ajuda a amarrar tudo isso, né? Ajuda muito. O autor diz: um médico estuda anatomia, química, botânica, fisiologia, mas ele não estuda essas ciências por elas mesmas. O objetivo dele não é virar um botânico especialista. Ele estuda tudo isso para aplicar a um único fim: curar o paciente. As ciências são ferramentas para um objetivo maior. Isso. Gostei dessa analogia. O filósofo não é o botânico, ele é um médico que precisa saber de botânica para curar o paciente. E o paciente, no caso, seria a nossa compreensão fragmentada da realidade. Perfeito. O filósofo não precisa ser um expert em todas as ciências, mas ele precisa entender a conexão, o nexo intelectual que une todas elas e o fim último para o qual elas apontam. É por isso que a definição final do texto é tão concisa e poderosa. Uma questão só se torna filosófica quando trata de qualquer objeto físico, moral, social,
não importa na relação ao sujeito pensante e à causa que o produz. É essa busca incansável pela unidade, por conectar tudo à inteligência humana e a uma causa fundamental que define a filosofia e a distingue de todas as outras formas de saber. No final das contas, fica muito claro que, para o autor, a filosofia está longe de ser um passatempo abstrato. Ela é a mais crucial das ciências, justamente porque é a única que se preocupa em buscar a harmonia e o sentido do todo. É um lembrete constante de que o conhecimento em pedaços, por mais útil que seja, não basta. A ideia central que costura todo o texto é que o próprio ser humano é um microcosmo, ou seja, somos um pequeno universo que reflete em si as leis e a harmonia do universo maior. Por isso, estudar as partes de forma isolada, destruindo essa unidade, seria um erro fundamental. E a filosofia seria o antídoto para isso? A filosofia é esse esforço contínuo para manter a visão do todo, para não perder de vista a conexão entre quem conhece e o que é conhecido. Uma visão que hoje, com a superespecialização, parece mais necessária do que nunca. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto define a questão filosófica como essa relação tripla: o objeto, a mente pensante e a causa última. Se a gente aplicar essa definição hoje, qual seria uma questão urgente que estamos tratando de forma puramente empírica, mas que precisa desesperadamente de uma análise filosófica? Boa pergunta. Penso, por exemplo, na inteligência artificial. O aspecto empírico é como ela funciona, os algoritmos, a capacidade de processamento. O aspecto ideal são os modelos matemáticos por trás. Mas talvez a pergunta que a gente não esteja fazendo o suficiente seja a filosófica. O que a existência da IA nos diz sobre a nossa própria inteligência? O que ela significa para a nossa consciência? E qual o seu propósito, a sua causa, no grande arco da história humana? Essa é a pergunta que, segundo o nosso autor, precisamos fazer para entender de verdade o que está acontecendo.